Há pouco mais de 8 horas atrás, pela imposição das mãos de Dom Milton, 5 novos sacerdotes surgiram em nossa arquidiocese. 5. Cada um deles escondido em uma das 5 chagas de Cristo. Dentro de vossas chagas escondei-me, nós dizemos nas nossas orações. E o que é que significa ser um sacerdote? Veja, em primeira coisa é ver a fé católica do povo de Deus, do povo da igreja. Nós estamos no dia 12 de dezembro e nas aparições de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio São Juan Diego, na primeira aparição, quando ela acenou para ele do alto da montanha do Tepeyac, para que ele se aproximasse, ela perguntou: Juan Diego, Juan Dieguito, para onde vais? E ele disse, é interessante que São Juan Diego sempre respondia as coisas bem no diminutivo, e dizia: ah, minha senhora. Ele já entendeu perfeitamente que era Nossa Senhora, que era a Mãe de Deus. Eu vou à tua casinha no México, na cidade do México, para ouvir pregação e receber as coisas de Deus, os sacramentos. Veja agora a expressão belíssima, é um índio analfabeto, há 500 anos atrás, ele diz, para receber essas coisas de Deus, daqueles que são imagem de Deus, os sacerdotes. Vejam a fé católica, o que é um sacerdote? O católico, mesmo popularmente, sem grande formação, sabe por instinto que o padre, ele é sacramento, ele é sinal de Deus, ele é imagem de Deus, de alguma forma. Mas como é que acontece isso, do padre ser imagem de Deus? Vejam só, vamos um pouco aqui esclarecer as ideias. O que é que aconteceu há 8 horas atrás com o Renan, que agora é padre Renan? Vejam, os sacramentos, todos eles, os 7 sacramentos, nos dão graça santificante. Deixa eu explicar primeiro o que é graça santificante. É o seguinte: nós lá no céu, nós vamos viver a vida de Deus. Então é o seguinte, é como se você fosse um ferro frio, enferrujado, que Deus quer que você agora vire labareda de fogo. Então o que é que acontece com o ferro frio? Você precisa colocar fogo nele. O ferro vai se transformando, de um ferro frio fica um ferro quente. Daqui a pouco, por causa do calor, a ferrugem começa a desaparecer. Daqui a pouco ele fica incandescente. Daqui a pouco, além de incandescente, o ferro começa a se dissolver e fica líquido. Daqui a pouco o próprio ferro está desprendendo labaredas de fogo e se comportando como se ele mesmo fosse fogo. O que é a graça santificante? É uma graça que Deus derrama em nossos corações para nós, atenção, nos comportarmos divinamente, para agirmos divinamente, para fazermos coisas divinas. Veja, por exemplo, o índio Juan Diego, que recebeu a visita de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele já era de idade, já tinha se casado, tinha tido filhos, etc., ficou viúvo e dedicou o resto da vida dele para
cuidar do santuário de Guadalupe, para acolher os peregrinos, as pessoas, etc., de uma forma heróica, de uma forma extraordinária. Você via que o homem já era santo na hora da aparição, ficou mais santo ainda, a graça santificante aumentou nele. Vejam, ele começou a se comportar divinamente. É o ferro que começa a se comportar como fogo, ou seja, é o ser humano que começa a se comportar como divino. Isso é a graça santificante, ela faz isso em nós, ela nos santifica. E a graça santificante, ela é colocada em nossos corações no nosso batismo. Antes do batismo, você não tem graça santificante, esquece. Ok? E se você cai em pecado mortal, você perdeu a graça santificante. Por isso, atenção, só é possível entender o que é essa história da graça santificante se você, em primeiro lugar, está pelo menos naquele estado, né, de início da graça santificante, que é o batismo, ou quando você acabou de sair do confessionário, que você estava com um pecado mortal, você se confessou, pronto, foi reabilitado. A graça santificante foi colocada de novo em você. Aí você pode, por exemplo, com os outros sacramentos, comungar, aí a graça santificante vai aumentando. Ser crismado, a graça santificante aumenta. Se casar, o sacramento do matrimônio, a graça santificante aumenta. Todos os sacramentos aumentam a graça santificante, mas cada sacramento tem uma função. Então a graça santificante, ela é dada para as pessoas no sacramento para agir, para se comportar, para um efeito, precisa de um efeito, tá? Uma pessoa que é batizada, ali tem que haver um efeito nela. A graça santificante, ela é feita para mudar nossa vida, o comportamento. Se você está comungando há 50 anos e faz 50 anos você não muda de vida, você está recebendo mal o sacramento. Se você está se confessando e não está mudando de vida, tem alguma coisa errada aí. O sacramento pode até estar sendo válido, mas nós precisamos cooperar com a graça santificante, e nós vamos ver isso já já, eu vou explicar mais tarde. Por enquanto você entenda isso. Os sacramentos são feitos para mudar interiormente, esse é o efeito primeiro, mas com uma finalidade, que é mudar a nossa vida, nos fazer mais santos. O próprio nome graça santificante diz para que ela serve, para nos fazer mais santos. Então, se a gente recebe os sacramentos e não está ficando mais santo, é porque nós estamos precisando entender melhor que a união entre vida e sacramento. Mas vamos lá. O que aconteceu com o padre Renan, há 8 horas atrás? Há 8 horas atrás, o bispo, que tem o poder que recebeu dos apóstolos, Pedro, ordenou bispo o Lino, São Lino ordenou São Cleto, São Cleto ordenou São Clemente, São Clemente, e aí veio até chegar em Dom Milton, lá dos apóstolos. O poder do bispo, pela imposição das mãos do bispo, o padre Renan recebeu o Espírito Santo, que colocou uma marca na alma dele. Esta marca a gente chama, em teologia, na linguagem teológica, a gente chama de caráter indelével. Para que serve essa marca, esse caráter indelével? Serve para nos dar a nós a garantia de que os sacramentos que ele vai celebrar são válidos. Já pensou, se você fosse para a missa e dissesse assim: poxa vida, será que o padre está em pecado mortal? Se o padre estiver em pecado mortal, a missa não vai valer.
Já pensou que tragédia que ia ser isso? A gente ia ficar o tempo todo se perguntando, mas será que o padre que está no confessionário está em pecado mortal? Misericórdia, se a gente tivesse essa dúvida. Nós católicos sabemos que o padre deveria ser santo, mas se ele não for santo, se ele for um padre que vive em pecado, existe uma validade no sacramento que é administrado pelo padre. O padre administra o sacramento validamente. E o que garante a validade do sacramento que o padre faz na confissão, na missa, são essas duas coisas as mais importantes que o padre faz. O que garante a validade é esse caráter indelével, é esse caráter, essa marca na alma, e esse caráter ninguém será capaz de arrancar nunca mais. Deus nos livre, mas se eu for para o inferno, eu vou para o inferno padre, e essa marca na minha alma, eu, ordenado padre, se eu for para o inferno padre, esta marca, esse caráter indelével, será no inferno um grande tormento. Você também que é batizado, a marca, vocês receberam 2 caráteres. O caráter do batismo é uma marca, você vai para o céu batizado ou para o inferno batizado. E se for para o inferno batizado, a marca do batismo será um tormento na sua alma, o inferno, a eternidade inteira. Por quê? Porque é uma marca de Deus que está lá e vai queimar em você, porque você está sendo torturado no inferno. Também é a mesma coisa com a crisma, a mesma coisa com o sacerdócio. São os 3 sacramentos que imprimem caráter: a ordem, o batismo, a confirmação e a ordem. Então olha só, o que o padre Renan recebeu hoje de manhã de caráter indelével, ou seja, marca indestrutível, isso daí não vai ser tirado da alma dele nunca. E se ele for para o céu, os anjos digam amém, essa marca será para ele uma fonte de felicidade e de glória, por ter sido sacerdote aqui nessa terra. Assim como vocês batizados terão essa marca, uma fonte de felicidade e de glória. Na crisma também, uma fonte de felicidade e de glória. Então vocês entenderam que a primeira coisa que aconteceu hoje de manhã, quando o bispo impôs as mãos e pronunciou as palavras de ordenação, que aconteceu é que foi uma marca na alma dele, e essa marca ninguém é capaz de destruir. Acabou, nunca mais. Ele não tem como deixar de ser padre agora. Ele pode, Deus me livre e guarde, não vou nem falar ele, vou falar de outra pessoa. Um padre pode deixar o ministério, até receber a dispensa lá da Santa Sé para se casar, mas ele continua com a marca na alma, para todo sempre. Essa marca não sai. Eu me lembro uma vez, eu era padre jovem na catedral, em Cuiabá, e veio um senhor, cabelo grisalho. Eu estava paramentado no fundo da igreja, pronto para celebrar a missa. Ele veio para mim, me agarrou nos ombros, olhou nos meus olhos e disse: padre, o senhor é jovem, eu também sou padre e saí para me casar. Eu digo para o senhor, não vale a pena, nunca deixe o sacerdócio, não vale a pena se casar. Guardei isso para sempre.
aquele olhar daquele senhor preocupadíssimo comigo, padre jovem, para que eu não deixe o sacerdócio. Ele é padre, está casado, etc., mas é padre, caráter indelével. Então a primeira coisa que aconteceu hoje de manhã é esse caráter indelével. E o caráter indelével garante que os sacramentos são válidos. Mas Deus não quer somente isso. Deus não quer somente sacramentos válidos. Deus quer que o padre cumpra a sua missão santamente. Então, além do caráter, o padre recebe a graça santificante. E a graça santificante para quê? Porque veja só, você que é casado, se casou, a graça santificante que você recebe no dia do seu casamento, sabe para que é? Para aturar sua mulher, seu marido, tem a graça lá, ué. Mas essa, atenção, a graça santificante dos sacramentos, ela só funciona se você estiver em estado de graça. Se você está em pecado mortal, a graça santificante dos sacramentos, some. Vai lá e se confessa, arrepende, ela volta. E você está com a graça para ter paciência com o seu esposo, com a sua esposa, para educar seus filhos. Quantas pessoas naufragou o casamento? O marido saiu de casa, a mulher saiu de casa. Você tem o sacramento, você tem a graça para ser fiel até a morte que o separe, até a morte. É a graça. É a graça. Pois bem, os sacramentos nos dão a graça santificante para agir santamente. Se você não coopera, não vai funcionar, mas você tem lá à sua disposição. Então o padre recebe a graça com uma finalidade. E qual é a finalidade pela qual o padre recebe a graça santificante? Primeiro, celebrar a missa santamente. Aqui eu digo para o senhor padre Renan: não siga o mau exemplo de padres mais velhos que o senhor. Se prepare para a missa. Se prepare em oração. E se prepare com a vida para celebrar a missa. O padre tem graça especialíssima do céu para celebrar a missa santamente, não só validamente. O caráter garante que a missa vai ser válida, mesmo que ele esteja em pecado mortal. Mas a graça santificante, se ele está em estado de graça, ele recebeu hoje de manhã uma graça para celebrar a missa santamente, e que a sua primeira missa agora seja mais santa do que aquilo que o senhor fez de manhã consagrando na ordenação. O padre, só para ficar anotado aqui para a história, o padre Renan foi ordenado sacerdote às 11h08. Eu sei porque eu marquei um horário lá da missa, depois fui olhar no vídeo, fiz o cálculo do horário, 11h08. Cerca de 1 hora depois, 12h11, ele estava consagrando pela primeira vez. O senhor vai celebrar sua segunda missa, na verdade, que a missa da sua ordenação o senhor já concelebrou com o arcebispo e conosco. Agora o senhor vai presidir pela primeira vez. O termo técnico não é primeira missa, é missa nova, não é? É a missa nova. São as suas primícias sacerdotais. Pois bem, que a sua missa agora à tarde seja mais santa do que a missa de hoje de manhã, e que a de amanhã seja mais santa do que a de hoje, e a depois de amanhã mais santa do que a de amanhã
e de hoje. Por quê? Porque a graça está aí para crescer, assim como você deve comungar hoje mais devotamente do que comungou ontem, e amanhã mais devotamente do que comungou hoje. Nós precisamos disso. Por quê? Porque o sacramento vale automaticamente? Sim, mas o efeito na vida só acontece se a gente coopera. Está aí, Jesus, o Cristo, está oferecendo agora para o Padre Renan uma graça, dizendo: tome essa graça para celebrar santamente. Essa graça é também para o confessionário, para que o padre atenda a confissão santamente, não só validamente, santamente. Essa graça vale para a pregação, isso que eu estou fazendo agora, para que o padre pregue santamente. Essa graça vale para o padre aconselhar as almas nas direções espirituais e discernimentos. Está lá uma graça santificante para que ele aconselhe santamente. São graças que são dadas ao sacerdote para exercer, e isto está aí. Se o padre está em estado de graça, essas graças operam. Se o padre coopera, essas graças operam mais ainda, mas é necessário cooperar. Isso vale para o padre, isso vale para você. Quantos vão comungar agora? A comunhão, se você está em estado de graça, a comunhão, você é batizado, está em estado de graça, a comunhão vai acontecer, vai ser válida. Mas quanta gente comunga todos os dias há anos e não muda 1 milímetro? Por quê? Porque o efeito é causado pelo Cristo, mas você não alcança a finalidade. Qual é a diferença do efeito para a finalidade? Vamos entender. Se você ganha de uma pessoa um carro, o efeito está aí, você ganhou o carro está lá na sua garagem, beleza, uma Ferrari 0 km na sua garagem, mas se você nunca entra no carro e não sai para dar umas voltas com ele, ele não alcança a sua finalidade. Está entendendo a diferença? Você recebe na comunhão a Ferrari, mas se você não opera de tal forma que essa comunhão mude a sua vida, as graças que você recebe nos sacramentos não estão alcançando a sua finalidade no seu dia a dia. O sacramento valeu, o efeito aconteceu, mas você não está cooperando, você não está realizando a obra própria do sacramento. Então, Padre, digo para o Senhor e digo para mim também, vamos cooperar com a graça do sacramento, vamos ser bons padres e dizer: Senhor, dai-me a graça de ser um padre santo, para operar santamente aquilo que são os meus deveres sacerdotais. Claro que opera em nós também os outros sacramentos, a graça santificante que aumenta em cada comunhão, a graça santificante do batismo, a graça santificante da crisma, a graça santificante de cada confissão bem feita e devota, e a graça santificante das nossas orações, porque não é só nos sacramentos que tem graça santificante. A única diferença, você vai rezar em casa sozinho, você pode receber graça santificante lá em casa sozinho? Claro. Então não precisa dos sacramentos. Precisa, sabe por quê? Porque lá em casa a graça pode vir ou não. No sacramento ela vem certamente. O Cristo garante isso. É eficácia ex opere operato, ou seja, automaticamente vem a graça.
A Ferrari é colocada na sua garagem. Agora, se você não está dando volta na Ferrari, aí já é um problema seu. Se você vai em casa e você reza sozinho, o Cristo pode te dar uma Ferrari, também em casa rezando. A graça santificante também vem em casa, mas não é garantida. Nos sacramentos ela é garantida, é certeza. Então, esse caráter indelével, essa marca que está em nossas almas, ela garante que nós, a cada momento que estamos em estado de graça, estamos recebendo de Deus a graça santificante do sacramento para operar bem, para realizar bem as obras que Deus quer de nós. Então, vamos pedir a Deus nosso Senhor que os padres acordem para essa verdade, que eles tenham uma fonte de santidade dentro deles. O padre tem uma fonte de santidade dentro dele. E por que não é santo? É o mistério da nossa falta de correspondência, de generosidade para com Deus. Então, rezemos pelos nossos sacerdotes. E nesse dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Padre Renan, o Senhor se recordará para sempre, nos momentos de angústia e de dor, nos momentos de cruz do seu sacerdócio, que Nossa Senhora irá olhar para o Senhor e dizer: não estou eu aqui, que sou tu madre, não estou eu aqui, que sou a tua mãe. Para que se preocupar? O Senhor começa bem, porque começa com ela. Começa bem, porque começa consagrado a São José. Seu sacerdócio foi gerado durante todo o ano de São José, na grande expectativa desse ano santo de São José, de Nossa Senhora. Então, não há o que temer. Hoje, antes de entrar para a ordenação, eu fui no ouvido do Padre Renan, no diácono Renan, então, e disse para ele aquilo que a multidão disse para o cego de Jericó: coragem, Ele te chama. Coragem, Ele te chama. É isso que nosso Senhor quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.